Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui comentar sobre um assunto que tem gerado muita polêmica, principalmente nos meios de comunicação e nas redes sociais de língua espanhola, que começaram a divulgar que, numa decisão inédita, o Vaticano anunciou que, neste 25 de dezembro de 2024, ao invés da celebração tradicional de Natal, será realizada a Festa da Paz. A iniciativa, promovida pelo Papa Francisco, pretende realçar a importância da paz mundial num momento histórico marcado por tensões e conflitos. Embora se mantenha a data da comemoração do nascimento de Jesus, as atividades litúrgicas estarão centradas na reflexão sobre a paz e a reconciliação. O Vaticano estendeu o convite aos líderes religiosos de várias confissões religiosas para promoverem a unidade e o diálogo interreligioso em favor da paz mundial. A proposta gerou polêmica e alguns críticos expressaram preocupação de que a substituição do nome tradicional e da abordagem do Natal possa levar à confusão entre os fiéis. Eles argumentaram que a mensagem original do Natal já defende a paz e mudar o seu nome poderia diluir o seu significado espiritual. Então essa é a notícia que se tem divulgado por aí e de fato seria um grande absurdo mudarem a festa do Natal para uma festa simplesmente para promover a paz entre os povos. Mas apesar de que não há nada confirmado nesse sentido da parte do Vaticano, e que aqui nós podemos ver um pouco de excesso de sensacionalismo, nós também não podemos deixar de perceber que já existe uma tendência nesse sentido, como nós vemos aí, de realçar a importância da paz mundial e focar esta festa litúrgica somente nesse aspecto de paz e amor, como nós costumamos ver nas músicas de John Lennon e outras coisas semelhantes. Então você percebe, inclusive, que o novo rito de Paulo VI tirou da oitava do Natal todo o aspecto importante que estava presente ali nessa festa da circuncisão. Porque a festa da circuncisão, que é justamente o dia 1º de janeiro, ela tem a sua força litúrgica e também o seu caráter teológico no fato de que Jesus Cristo, circuncidado, é verdadeiro Deus e também verdadeiro homem. E ao mesmo tempo é aquele que recebeu por humildade, a marca deste selo que Deus quis dar para as gerações descendentes de Abraão. Então quer dizer que essa festa incomodava tanto os judeus que uma das primeiras coisas que Paulo VI, servidor dos judeus, fez ao se apossar do Vaticano foi justamente de tirar a festa da circuncisão. E no lugar desse conteúdo teológico e litúrgico importante, eles acrescentaram essa leitura que simplesmente promove ali a paz, a bênção para esse ano novo, quer dizer, toda uma característica voltada para esse humanismo e ao mesmo tempo uma atitude de condescendência com aquilo que os judeus estão pedindo, no sentido de reformar o catolicismo para torná-lo uma das religiões noachidas que fazem parte do conjunto das religiões para formar a religião mundial. Então é isso que nós queremos explicar, porque a notícia em si não nos interessa tanto, mas o fato já está acontecendo, ou seja, eles estão fazendo esse trabalho de transformação do catolicismo a partir do Vaticano II, deixando somente as devoções. Então,
nisso consiste o noachismo. Você deixa as devoções, que são as coisas mais superficiais e que agradam o povo, e o povo não vai perceber que você vai mudar a essência daquela religião. Mudando a liturgia, mudando a doutrina e mudando a moral. Então é isso que eles estão fazendo e nós queremos aqui provar que de fato o Natal já não é mais a festa litúrgica que tem esse conteúdo como nós vemos em todos os tempos na Igreja Católica. Qual que é o conteúdo essencial da celebração do Natal? O mistério da encarnação. O que é o mistério da encarnação? É o mistério segundo o qual aquele que era filho de Deus e que foi gerado do Pai desde toda a eternidade, portanto igual ao Pai em tudo, na sua divindade, e menor do que o Pai enquanto homem. Então assumiu a forma humana e tendo se encarnado do seio da Virgem Maria, que permanece virgem depois do parto, então ele se apresenta para nós como verdadeiro Salvador. Então essa é a celebração do Natal. E o mistério da encarnação vai diretamente contra a mentalidade judaica e vai nos apresentar todo um sistema de uma sociedade que é baseada nas consequências do mistério da encarnação. Então, qual que é a consequência do mistério da encarnação? A consequência é que Cristo vive na Terra. Então, quer dizer que, uma vez encarnado, ele vive na Terra, seja por ele mesmo, na vida humana que ele teve, seja pelos seus representantes. Então, isso é que é importante a gente perceber. Por isso que os reis são ungidos, por isso que nós temos sacerdotes, por isso que nós temos toda uma estrutura de uma igreja, de uma sociedade que se instala no mundo com essa presença de Cristo. E isso era exatamente o que o Antigo Testamento tinha tendência de fazer. Por quê? Porque a lógica que impera no Antigo Testamento é justamente essa lógica de que Deus vive no meio do seu povo. Ele não está lá no céu de uma forma diluída, mas ele está também na terra. Então, o Antigo Testamento é uma preparação para o mistério da encarnação, enquanto faz com que toda essa sociedade manifeste essa presença de Deus. Então, isso você vê no templo, que é o lugar da presença de Deus, a referência de onde Deus habita. Você vê também nos sacerdotes, nos reis, em tudo aquilo que eles estabelecem a partir do momento em que Deus mostra pela revelação que ele vai habitar no meio do seu povo. No entanto, o judaísmo talmudista se afasta dessa visão. E ele não quer deixar com que essa mentalidade verdadeira do Antigo Testamento continue existindo. E, portanto, ele persegue, o judaísmo talmudista persegue com todas as suas forças o cristianismo. Porque o verdadeiro cristianismo que foi instalado pela Igreja Católica é, segundo eu disse, baseado no mistério da encarnação. Por isso que a festa do Natal é tão importante. E as pessoas não percebem que o protestantismo não está baseado simplesmente na revolta de Lutero, mas o protestantismo está baseado em todos os movimentos que existiram desde o começo da Igreja Católica. Existiram movimentos heréticos e cismáticos, no sentido de diluir o conteúdo do mistério da encarnação. De fazer com que as pessoas já não tenham essa referência de um Deus que habita conosco, que tem, por sua vez, os seus representantes nos reis legítimos e nos papas legítimos, nos bispos legítimos, ou seja, em todas aquelas pessoas que estão em torno da autoridade máxima do Papa, que é o vigário de Cristo. Então, na verdade, nisso consiste o protestantismo, em diluir o mistério da encarnação e a maneira como o catolicismo implanta uma sociedade baseada no mistério da encarnação. E isso que nós já explicamos em muitas outras conferências que nós fizemos sobre esse tema.
Mas, para que isso fique mais claro, então hoje nós estamos mostrando que a festa do Natal é uma festa importantíssima para que as pessoas tenham essa consciência de que Deus se fez homem e ele nasceu no meio de nós. Tudo hoje em dia, no entanto, é feito para que o Natal seja esquecido e para que desapareça da consciência das pessoas toda referência ao Natal de Cristo. Então, para eles, mesmo que as pessoas ainda falem no menino Jesus, no nascimento dele em Belém, alguma coisa assim, nós temos que levar isso para um plano puramente devocional. Então, quer dizer, você canta uma música, você tem um sentimento, você tem alguma coisa bonita ali para falar e pronto, fica nisso. Mas as pessoas não se aprofundam nem na questão litúrgica, nem na questão doutrinal, do que representa realmente o mistério da encarnação. Então, é por isso que nós vemos nas lojas, em todos os lugares, a figura de Nosso Senhor sendo substituída pela figura do Papai Noel, já é promovido justamente por causa disso. E ali eles criam todo esse tipo de conceitos, de fábulas e tudo mais, fazem as crianças pensarem somente em presentes, e cada vez se vê menos a presença das imagens, dos presépios ou de qualquer coisa que representa a verdade do Filho de Deus feito homem. Que isso é a verdadeira luz do mundo. E da mesma forma, não pode haver uma verdadeira paz se não existe, primeiro, uma aceitação daquilo que Deus nos deu, que é o Filho dele, e da mensagem do Filho dele. Por isso que o próprio Jesus, ele não diz simplesmente, mas eu vim ao mundo para trazer a paz. Não, ele diz ao contrário. Julgais que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a espada. Por quê? Porque de agora em diante, você tem na mesma casa o sogro contra o genro, a mulher contra o seu marido, o pai contra o filho. Por que está acontecendo isso? Porque um aceita e o outro não aceita a mensagem de Cristo. Então, a consequência do mistério da encarnação é sim a paz para aqueles que o aceitam, para aqueles que o recebem. Mas é também o conflito e a separação diante daqueles que não o aceitam e que não o recebem. Então, veja bem que essa paz universal, irenista, essa coisa que é pregada pelo Concílio Vaticano II e pelos falsos papas que vêm a partir dali, não é um conceito católico. Então já começa por aí. Além do mais, hoje em dia nós vemos aí, como disse aqui essa matéria, que existem muitos anúncios da guerra. Então estão dizendo, olha, Putin vai invadir, vai jogar mísseis na Europa, vai destruir alguma cidade. Isso não passa de puro sensacionalismo. Por quê? Porque a guerra só tem sentido para essas elites que governam o mundo se eles ganham com a guerra. Então, eles não vão fazer guerra simplesmente para destruir. E eles não vão matar as pessoas simplesmente pelo prazer de matar, porque até as pessoas podem estar a serviço deles. Então, quando fizeram a Primeira Guerra Mundial, eles tinham um projeto, olha, vamos fazer essa guerra com esse objetivo, matar esse tanto de pessoas que são gerações que estão ainda conectados com o pensamento católico, que têm a noção do que é a verdadeira Igreja Católica. Então, a Primeira Guerra foi feita com esse objetivo. E o poder oculto que controla o mundo inteiro, não importa qual seja o país, todos estão a serviço desse poder oculto, que é um poder de uma elite judaica. Isso nós sempre estamos explicando. Isso aí os próprios judeus atualmente estão admitindo. E já tem muitos vídeos aí de internet que os rabinos dizem, olha, de fato, nós controlamos todas as coisas. Pouco importa o que faz o Trump ou o que faz o Putin. Eles são nossos servidores. Por quê? Porque primeiro eles conquistaram o poder financeiro, através do poder financeiro eles promoveram as revoluções, a partir das revoluções promoveram as guerras, e essas guerras estão a serviço deles para remanejar as coisas ou destruir as coisas de acordo com esse projeto. Então a última coisa que eles tinham que destruir
que foi exatamente a última bomba que deu fim para a Segunda Guerra Mundial, foram as cidades de Hiroshima e Nagasaki, que eram os lugares que ainda guardavam o verdadeiro catolicismo, que tinha sido trazido pelos jesuítas e por outras ordens religiosas no Japão, e essas cidades extremamente desenvolvidas e católicas eram uma ameaça para a implantação da nova ordem. Então eles inventaram aquela farsa de Pearl Harbor, porque na verdade aquele combate ali dos japoneses à base americana, aquilo tudo foi montado. Depois os americanos jogaram aquela bomba no Japão e nós hoje achamos que aquilo ali foi uma coisa justa ou uma coisa que teve sentido, porque afinal de contas eles foram agredidos e nós estamos numa guerra. Isso é totalmente falso. Em todas as guerras da história da humanidade, jamais você vai fazer uma retaliação matando civis que não tem nada a ver com aquilo. As guerras eram promovidas, né? Nós podemos entender que mesmo no sentido natural, as guerras eram promovidas em vista de submeter aqueles poderes um ao outro. Mas jamais de fazer retaliação matando esses civis dessa forma. Então isso daí é um novo conceito de guerra. Isso é um novo conceito de destruição que vem dessas pessoas que não medem as consequências, porque para eles matar os cristãos é a mesma coisa que matar os animais. Então eles não medem as consequências para instalar essa nova ordem. E essa nova ordem que foi concluída, como eu disse, já na Segunda Guerra Mundial, depois ela precisou simplesmente de guerras locais para poder fazer ainda um serviço menor que precisava ser realizado. E uma dessas guerras locais de serviço menor é justamente essa guerra da Ucrânia. Porque o Putin, que também está a serviço dessa elite judaica, ele sabe muito bem que a Ucrânia tem um histórico de um cristianismo muito forte, como era o caso da França. Então, assim como se preocuparam primeiro de destruir a França na Primeira Guerra Mundial, e se preocuparam por último de destruir o Japão na Segunda Guerra Mundial, quando eu digo Japão, o Japão católico, então, atualmente, eles ainda vão se preocupar com algumas nações ou localidades que tenham alguma remanescência do catolicismo, como é o caso da Ucrânia. Desde o século XVI, tem um histórico de lutar contra os cismáticos, que se dizem ortodoxos, para defender a Cátedra de Pedro. Você percebe a importância da Ucrânia, que é um país fortíssimo, riquíssimo e independente. Então a Rússia não quer deixar a Ucrânia partir e, ao mesmo tempo, Zelensky, que também trabalha para o sistema, mantém os ucranianos ali sob essa ideia populista de que ele está defendendo, mas na verdade ele está conjuminado também com Putin. Então quer dizer, a maioria das pessoas não consegue perceber isso e não precisa muita coisa para a gente provar isso. Basta você perceber como tudo isso que acontece no mundo hoje é baseado na hipocrisia. E os Estados Unidos investem na China. E a Rússia também investe em outros países ocidentais que eles não teriam interesse de destruir. Porque tudo hoje em dia para eles está subjugado. A questão é manter as coisas sob controle e manter as pessoas sob medo. Isso também é importante a gente perceber. Por isso também a pandemia. Então, depois da pandemia, as pessoas aí começam a ter um pouco de liberdade, então agora vem anúncios de guerra, para que as pessoas se mantenham inibidas e sob a ameaça. Então, não é isso que nós devemos temer, mas nós devemos temer verdadeiramente a destruição daquilo que a igreja sempre fez. Porque nós podemos perder a nossa vida e nem por isso nós vamos perder a nossa salvação. Mas as pessoas hoje em dia que são apegadas a essa vida humana vivem desesperadas para não perder nada daquilo que eles têm, achando que a vida deles consiste simplesmente em gozar dessa vida efêmera que eles têm sobre a terra. Então, infelizmente, é por isso que eles são muito mais facilmente escravizados. Por causa dessa capacidade que as pessoas hoje em dia têm de se submeter diante do medo e das falsas propagandas.
Agora, o que é terrível é você ver também como o protestantismo trabalha diretamente. Eles já nem escondem, eles trabalham diretamente para a causa dos judeus. Então você veja, por exemplo, esse pastor que tem ali no Brasil, que se chama Antônio Júnior e que tem 15 milhões de inscritos no seu canal. Imagine, o seu canal de YouTube, ele tem 15 milhões de inscritos. Então isso é para você ver a quantidade de pessoas que estão dispostas a aderir à mentira. E é interessante, inclusive, que os judeus sempre trabalharam com essa lógica de fazer com que os cristãos acreditem que a religião que Cristo revelou consiste na Bíblia. Quando, na verdade, não consiste na Bíblia como livro. Essa é a falsidade do protestantismo. Isso é uma coisa inventada pelos judeus. Porque os judeus é que inventaram essa coisa de religião do livro. Eles que criaram também o Islã. Agora eles sofrem com o Islã. Mas foram eles que criaram o Islã para dividir os cristãos. E da mesma forma, eles criaram essa religião do livro, esse protestantismo, essa coisa de dizer, olha, Cristo revelou esse livro aqui. Agora você segue esse livro, segue os preceitos desse livro. Isso é falso. Na verdade, como eu expliquei, Cristo nos deu Ele mesmo, no mistério da encarnação. E dando Ele mesmo, Ele deu uma sociedade, deu um poder, deu uma hierarquia e deu para o Papa, o seu vigário, não só o poder de interpretar de forma infalível as Escrituras, mas também o poder de governar todos os bispos e toda a igreja no mundo inteiro, a fim de que essa igreja única de Cristo possa fazer uma unidade e, com isso, ter uma força de transformação na sociedade, segundo a palavra de Cristo. Então, ao invés de seguir essa única igreja fundada por Cristo, o protestantismo adotou uma nova religião, que é a religião da livre interpretação do livro que eles chamam de Bíblia. E com isso, mesmo tirando alguns livros da Bíblia católica verdadeira, eles acham que vão chegar em Cristo e vão chegar em Deus simplesmente lendo a Bíblia. Então, por isso que um pastor aí chega a esse número de abrangência, porque ele se apresenta como alguém que conhece a Bíblia, sendo que não conhece nada. Então, inclusive, eu estava vendo esse vídeo que ele fez, falando sobre o anticristo, e nesse vídeo ele está afirmando exatamente isso. Olha, existe uma teoria de que o anticristo viria dos judeus, mas não é verdade. Essa teoria é falsa. A Bíblia não diz isso. Então veja como é perigoso. Percebe? Por quê? Porque justamente ele está ali ganhando, trabalhando, fazendo a sua parte pela causa desse judaísmo que controla tudo hoje em dia no mundo. Então, quanto mais a pessoa adere à causa do judaísmo, quando eu falo do judaísmo, estou falando do judaísmo talmudista, porque o verdadeiro judaísmo se transformou no catolicismo, e o judaísmo talmudista, que controla, de fato, todas as instituições hoje no mundo, vai fazer com que esses protestantes convençam as pessoas de que o anticristo não vai vir deles, mas vai vir do Islã, ou vai ser não sei quem, quando que, na verdade, isso é falso. E quando a mensagem de La Salette diz Roma será a sede do anticristo, significa que nós vamos ver em Roma alguém que se apresenta como Papa, que na verdade, do ponto de vista religioso, não é Papa, mas perante as pessoas e perante a aceitação internacional, é alguém que é reconhecido como se fosse um Papa. E que coloca Roma, ou seja, a sede do poder de Pedro, a serviço do anticristo. Por quê? Porque o anticristo, que é justamente o judaísmo, vai ocupando todas essas sedes, inclusive a sede da igreja. Inclusive a sede da igreja. E é isso que aconteceu a partir de João 23, porque João 23, como um homem que pertenceu à maçonaria, no alto grau, isso aí é fácil a gente provar na internet, tem muitas coisas, documentos que provam, inclusive, que ele frequentava as lojas maçônicas, mas mesmo que a gente não provasse, ficou bem claro na vida dele que João 23 agradou a maçonaria.
e trabalhou no mesmo movimento, na mesma direção, na mesma mentalidade da maçonaria. Coisa que nenhum Papa católico jamais fez. Então, João 23 representa Irã. Irã é quem? Aquele que abriu o caminho, que trabalhou para que Salomão tivesse um templo conforme a sua glória de rei de Israel. Então é por isso que João 23 é considerado pelos maçons alguém que cumpriu perfeitamente a sua missão. Porque a missão de um maçom é a missão de continuar a obra de Irã. Irã é quem? Um construtor, um pedreiro. Um pedreiro que faz o quê? Que constrói o templo. E construir o templo é o quê? É construir uma sociedade em vista do templo de Jerusalém, para que os judeus tenham o seu espaço, que é a sua glória, no mundo inteiro, e para que Israel seja o soberano. Então, uma vez que eles trabalham para esse Israel, que é contra Cristo, portanto, anticristo, eles trabalham para a sua finalidade. Então, mesmo que eles não entendam isso, os maçons todos trabalham para esse objetivo, que é o império desse falso Israel no mundo. E com isso nós chegamos também no protestantismo. Por isso que esse pastor protestante está dizendo que nós não podemos dizer que o anticristo virá dos judeus. Porque o interesse agora, que eles já estão prestes a apresentar o anticristo, já inclusive há muitos rabinos que dizem que no ano de 2025 o anticristo já vai se apresentar. Então é importante para eles dizer, não, o anticristo não vem dos judeus. Então com isso, quando chegar esse Messias de Israel, eles vão dizer, olha, ele é o Messias de Israel, não é o anticristo é outra coisa. Até porque o Messias de Israel, segundo ele, não vai falar mal de Cristo. Ele vai falar, olha, Jesus Cristo era uma pessoa boa, pessoa muito importante. Era um profeta que teve realmente a sua importância no mundo e que fundou uma religião noachida muito boa, que é a religião dos cristãos. É isso. A pregação dos judeus é só essa. Eles não precisam destruir Jesus ou falar mal de Jesus, como faz o Talmud, para poder mostrar a sua doutrina. Basta que eles coloquem as pessoas de acordo que nós todos temos que estar vivendo em fraternidade e construindo a paz. E que o cristianismo de todos os tempos, de todos os papas, era uma religião dura, uma religião difícil, uma religião que fazia oposição às outras, e que, graças a Deus, segundo eles, após o Vaticano II, mudou a sua direção e se tornou uma religião aberta, uma religião que não excomunga mais os outros, que não persegue, mas, ao contrário, abraça, unifica e faz que a paz mundial seja promovida. Então esse é o discurso do anticristo, não precisa mais nada do que isso. Por isso que a gente volta nesses temas e faz questão de elucidar isso através dessa explicação. Então por isso que é importante que a pessoa perceba a explicação. E esse pastor Antônio Júnior, por exemplo, como todos esses pastores que estão hoje em dia, e também esses padres que estão a serviço de Francisco, todos eles trabalham para a mesma causa, a causa dos judeus. E isso não sou eu que estou dizendo. Basta você ler o Vaticano II e você ver o que eles mesmos dizem do Vaticano II. Eles mesmos afirmam, de fato, o Vaticano II fez uma ruptura radical entre o que a igreja pensava, que era, de fato, a teologia da substituição, que a Igreja Católica é o verdadeiro Israel de Deus, e o que se pensa a partir do Vaticano II, que é algo completamente diferente. Por isso que nós criamos essas seitas, como é o caso, por exemplo, da seita do neocatecumenato, que não passa de uma forma judaica de celebrar os mistérios que eles dizem que são cristãos. E tudo isso está bem claro nesse livro que a gente sempre está apresentando, que se chama Israel e a Humanidade. Esse livro, escrito pelo rabino Ben Amozeg, foi financiado pela família Rothschild, foi publicado em 1910, porque a religião é que comanda o mundo. Não adianta a pessoa dizer, não, nós não precisamos da religião, as pessoas hoje em dia são ateus.
Não é verdade isso. As pessoas seguem sim preceitos religiosos ou então superstições, tradições, qualquer coisa, mas é a religião que comanda o mundo. Então os judeus sabem muito bem disso, por isso que eles implantaram sistemas ateus para as pessoas deixarem o cristianismo. Mas o objetivo não é o ateísmo. O objetivo é fazer essa religião mundial. Então nesse livro se diz o seguinte, que ao lado do mosaísmo, que é o Estatuto Nacional dos Israelitas, existe uma lei universal, um catolicismo, do qual aquele dos apóstolos cristãos foi apenas uma tentativa de realização imperfeita. Então, segundo ele, os apóstolos cristãos tentaram fazer ali um noachismo, uma lei universal, um pouco melhor, mas não chegaram a essa realização. Então ele diz, a filosofia independente encontra-se, portanto, com o hebraísmo, do qual Filon, por sua vez, como já dissemos, tornou-se o fiel intérprete, quando ensinou que a luz da razão seria suficiente para levar todos os homens ao monoteísmo, sem que eles tivessem que passar pelo judaísmo, porque o monoteísmo é basicamente o verdadeiro judaísmo. Então aqui, segundo Ben-Amozeg, os apóstolos estavam caminhando para formar essa religião universal dos gentios. Por outro lado, a filosofia caminhava na mesma direção através de Filon. Filon viveu na mesma época de Cristo dos apóstolos. E Filon ensinava uma filosofia platonista, ou neoplatonista. E essa filosofia foi justamente o que gerou o gnosticismo e todas essas falsas doutrinas que culminaram com o modernismo que é hoje pregado pelo Vaticano II. Então, na verdade, o mestre da Igreja Nova do Vaticano II não é Jesus Cristo, nem os apóstolos, mas tudo que eles ensinam vem de Filon de Alexandria. O mesmo autor acrescenta que esse judaísmo misto não difere do cristianismo que José reduziu a uma espécie de deísmo, admitindo que a circuncisão e as práticas judaicas eram boas para os judeus de raça, mas que o verdadeiro culto é aquele que todos adotam em completa liberdade. Então, progredindo naquilo que ele está explicando, Flávio Josefo vai fazer bem a diferenciação que os judeus de raça têm uma religião mais elevada, que exige mais abstinências e mais práticas, como por exemplo a circuncisão. E eles, então, são chamados a viver o mosaísmo, que é uma religião de elite. Enquanto que o resto da humanidade vai viver uma outra religião mais mitigada, que nós poderíamos chamar também de um judaísmo de segunda classe, que segundo eles é o cristianismo. Então, para eles, o cristianismo é, na verdade, um deísmo que se aproxima de um judaísmo mais simples para as pessoas, de maneira geral, poderem viver. E ele continua, quando tratamos da questão do sarim, então para eles, nesse conceito dos judeus, os sarim são os deuses dos pagãos, que são também os anjos, os gênios, que sob a alta direção da unidade suprema. Então veja bem a doutrina. Segundo eles, essa unidade suprema é o Deus verdadeiro, portanto, eles são adoradores do Deus verdadeiro. Mas nem todos podem chegar à compreensão do Deus verdadeiro, que é essa unidade suprema. E nem todos precisam necessariamente confessar o monoteísmo. Então quer dizer que existe ainda esse noachismo de terceira classe. Então, o noachismo de segunda classe seria a religião dos cristãos e dos muçulmanos, que adotam uma espécie de deísmo, ou seja, adoram um único Deus, mas dizendo o seguinte, olha, tudo bem, nós não vamos ter tantos preceitos ou tantas observâncias mais perfeitas como tem os judeus. Nós vamos ficar com uma religião mais simples, que tem preceitos mais básicos. Mas ainda haveria uma religião de terceira classe, que também é destinada para todos os povos,
E essas religiões de segunda e de terceira classe formam a religião universal. Então, essa de terceira classe são dos pagãos, ou seja, daqueles que também têm muitos deuses. Como, por exemplo, as pessoas que cultuam as entidades da macumbaria, do candomblé, ou pessoas que ainda adotam o paganismo dos antigos, né, que está voltando à moda. Cada vez as pessoas estão querendo, vamos adorar os deuses, não sei o quê. Então ele diz que não é problema isso também para os judeus. Por quê? Porque esse sarim, ou seja, esses anjos ou duendes ou esses deuses, como a gente vê o caso do Papai Noel, que sempre está acompanhado dos duendes, então, na verdade, é para mostrar que eles estão promovendo esse paganismo ao lado dessa religião universal para que as pessoas também tenham os seus deuses, segundo as suas próprias superstições. Isso aí não tem nenhum problema, segundo ele aqui. Porque esses outros deuses, não importa que sejam anjos, aqui ele não chama de demônios, né? Mas segundo ele são anjos ou duendes ou também gênios, né? Então esses aí seriam deuses de segunda classe que estão sob a direção da unidade suprema, que é o Deus verdadeiro, que só os verdadeiros judeus de raça têm acesso. Porque segundo ele, esses judeus de raça e que vivem todos os preceitos da religião mosaica são como se fossem sacerdotes da humanidade, que são semi-humanos, na verdade não são totalmente humanos naquele grau de consciência plena, mas são semi-humanos e precisam desses judeus de raça para que eles intercedam junto à unidade suprema pela humanidade, para que eles possam então ter a prosperidade e ter, cada um, o benefício para o seu próprio país. Então diz aqui que estes deuses dos pagãos presidem, segundo o hebraísmo, o destino e o governo de cada nação. E aí nós já podemos ver que, segundo essa doutrina, o judaísmo reconhece em todos os povos, incluindo Israel, a variedade de cultos determinados pelas condições especiais de raças, climas, temperamentos nacionais, de modo que o mosaísmo se torna assim naturalmente a religião apenas dos israelitas, e essa diversidade de formas religiosas que em nada altera a identidade dos princípios comuns e que tem a sua razão de ser na própria natureza é representada pelo sarim, ou seja, por esses deuses, e neles a natureza e a revelação, a lei cósmica, a lei social estão harmonizadas. Ora, se devemos assim admitir que cada variedade física étnica deve corresponder a uma formação religiosa particular, devemos também admitir que essas diferenças que existem simultaneamente entre as diversas raças devem verificar-se da mesma forma de uma época para outra, acompanhando as modificações que o tempo inevitavelmente provoca nas condições gerais do mundo. Então aqui, por exemplo, nós podemos ver que vem também desse pensamento, desse rabino, ou seja, dessa lógica judaica, aquilo que aconteceu na Igreja Católica a partir do Vaticano II, de implantar um pensamento evolucionista. Ou seja, que conforme a época nós vamos ter uma linguagem diferente e nós vamos manter uma religião que se adapte àquele gosto ou àquela raça ou aquele clima, aquele costume. Então não importa que eles vão ter cultos diferentes. O que importa é que nós possamos dar às pessoas uma religião. Percebe? Então isso é a lógica também da maçonaria. Por isso que tem pessoas que defendem a maçonaria dizendo não, mas a maçonaria não é contra a religião. Pelo contrário, a maçonaria faz questão que você tenha uma religião. Você pode inclusive ser católico, não tem problema nenhum. Mas é isso justamente que defendem os rabinos. Eles dizem, olha, nós não estamos querendo acabar com o catolicismo, nós simplesmente estamos querendo adaptar o catolicismo. Adaptar o catolicismo é justamente o que eles fizeram a partir do Vaticano II. E que Francisco está hoje simplesmente consumando o trabalho. Então nós não estamos simplesmente fazendo uma campanha contra Francisco. Ao contrário, nós estamos fazendo uma campanha contra essa farsa mundial que se implantou aí, ou seja, essa religião universal, com esses princípios noachidas que vêm do judaísmo,
e que destroem o catolicismo, mesmo mantendo a estrutura do Vaticano, como eu disse, e mantendo as devoções. Então a pessoa que tem devoção ao Natal, ela tem a sua festa do Natal, por que não? A pessoa que tem devoção à Páscoa tem a sua festa da Páscoa. Mas ao lado dessas festas, eles vão dizer, não, mas na verdade a festa do Natal significa paz. Na verdade a festa da Páscoa significa a misericórdia. E nós não precisamos necessariamente fazer um presépio. Basta que você tenha ali um Papai Noel que você está celebrando o Natal. Mesma coisa, você não precisa necessariamente participar da Páscoa no espírito da Quaresma ou da Cruz, da Semana Santa. Não, basta que você tenha ali um coelhinho e uns ovinhos de chocolate que você está celebrando a Páscoa. Percebe? Então, é a maneira como eles fazem para adaptar as coisas, tirando o conteúdo teológico e litúrgico e deixando simplesmente uma aparência de cristianismo com esse verniz das devoções. Com isso as pessoas estão satisfeitas, a maioria das pessoas não são mais capazes de pensar, então eles dizem, olha, tá vendo? Nós temos Natal sim, nós temos sim a religião, nós temos uma missa muito bonita, o padre falou coisas muito lindas. Pronto, já está tudo certo. Então você não questiona, você não vai na raiz, você não entende o que está acontecendo. E é por isso mesmo que a gente explica que nós não estamos mostrando simplesmente a luta de Cristo e do anticristo, mas estamos mostrando a luta da igreja com o falso Israel dos judeus talmudistas. Porque a igreja é o verdadeiro Israel e a igreja corresponde a Cristo. Enquanto que o Israel talmudista corresponde ao anticristo. Então isso é uma questão lógica, uma questão evidente. E isso todos os padres da igreja estiveram de acordo. Sendo que o próprio Jesus também disse aos judeus da sua época, eu vim enviado pelo meu Pai, e vocês não me receberam. Mas virá outro em seu próprio nome, e vocês o receberão. Então isso aí ficou bem claro no Evangelho, que Jesus está se referindo ao anticristo. Então por isso que continua o rabino Ben Amozeg dizendo que Símacos tem uma palavra que traduz admiravelmente a doutrina judaica sobre a necessidade de várias formas religiosas. Veja bem, doutrina judaica, segundo ele, de várias formas religiosas. Depois de ter dito que é justo assumir que toda a humanidade, em última análise, adora apenas um e o mesmo ser, ele se pergunta por que existem tantos cultos diferentes. E ele responde, porque o mistério é tão grande que é impossível alcançá-lo por um único caminho. Percebe? O ecumenismo, de onde vem? Percebe os discursos de Francisco, os discursos de João Paulo II, de onde vem? Está tudo aqui. Ó. A raiz já está nesse livro, de 1910, produzido pela elite judaica que controla o mundo. Portanto, nós não temos dúvida que nós estamos diante do anticristo. O anticristo já tem tudo implantado e já tem todas as instituições do mundo a seu serviço. Portanto, mesmo que os cristãos pensem que celebram o Natal e pensem que estão diante da verdadeira religião fundada por Cristo, na verdade eles estão diante de uma impostura, de uma falsa igreja, de um falso papa que já não mais celebra o Natal há muito tempo. Isso é para mostrar que nós verdadeiramente fomos enganados, estamos numa estrutura muito bem montada para levar todos os cristãos e, se possível, como diz Jesus no Evangelho, enganar até mesmo os eleitos, a aceitação e a veneração do anticristo como salvador do mundo. Então que Deus nos ajude a perseverar nos santos ensinamentos dos apóstolos e de todos os papas de todos os tempos, para que, celebrando o verdadeiro Natal de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, possamos também perseverar na verdadeira igreja e assim dar o testemunho de Cristo, que é nosso verdadeiro Salvador. Que Ele seja bendito para sempre. Amém.